Por quê? Porque isso é o que a solidão faz. Enquanto você não tá sozinho, você não quer morrer. Quando você tá sozinho, se você se deixar dominar por aquilo ali, você pede pra morrer. Só que Deus salva Elias de uma maneira tão intensa que Elias não é que ele não morre ali, ele não morre. Entende? Porque é como se Deus, ao Deus dizer que Elias não vai morrer, é uma derrota definitiva da solidão na vida de Elias. Porque a solidão quer empurrar Elias para a morte. E Deus tira ele dessa situação, entende? Começa agora o BTcast. Teologia é nosso esporte. Muito bem. Começa mais um BTcast, o de número 618. Eu sou Rodrigo Bibo e solidão não, solitude sim. Eu sou Alcino Júnior e enquanto o céu é uma experiência comunitária, o inferno é uma experiência solitária. Caramba, Alcino, o que é isso, hein? Olha aí. E eu sou o Daniel Guanais, e se Deus é comunhão, ninguém foi feito pra solidão. Muito bom. Gente, estamos aqui neste BTcast gravado numa mesa. Eu quero agradecer aqui a Igreja Maranata, é isso? Estúdios da Igreja Maranata, no Rio de Janeiro. Muito legal poder receber o Alcino aqui, receber meu amigo Guanais. Gente, é muito legal. Cara, se eu tivesse dinheiro, a gente ia fazer todos os podcasts sentados numa mesa, entendeu? Eu ia vir pro Rio, daí eu ia pra São Paulo, que é legal, né? Aliás, se você acompanha o nosso podcast no Spotify, vem no YouTube aqui, dá um like no vídeo, porque isso aqui é todo um... Poxa, né? Tem todo um trabalho pra gente fazer aqui no YouTube e tal, e a gente quer você aqui. Mas vamos lá, tu falou de solitária, mano, eu fiquei... Deve ser... Se alguém já foi preso aqui de vocês, não? Não, né? Todo mundo... Graças a Deus, não. Mas a solitária deve ser desesperadora, né, mano? A solitária, né? Com certeza, porque você fica sem nenhuma referência, sem nada, né? Sem nenhum tipo de interação. Algum cliente teu já pegou solitária? Não atuo nessa área, não. É triste, solitária é muito triste, Deus o livre. Ô, gente, é o seguinte, pra começar aqui, pra a gente esquentar o papo, quero que vocês pensem, o tema é solidão, o tema de hoje é solidão, e eu quero que vocês tragam à memória algum filme, música, série, alguma peça cultural que evoque o tema da solidão ou da solitude, why not? Né? Ou da solitude, que é diferente de solidão. Mas aí, Alcino, quando você pensa em um artefato aí da vida cultural, o que vem à mente, o que vem à sua cabeça? A primeira coisa que eu penso, assim, que foi uma coisa até que me marcou bastante, foi aquele jogo, né? Aquele game, o The Last of Us. Ah, é aquele game, ele não quer falar que assiste a série. Tu assiste a série? Não, é porque eu não assisto realmente a série. Eu vi 3 episódios, achei chato. Tu assiste série, Daniel Guanais? Eu assisto, mas eu não assisti The Last of Us. Mas tu assiste série assim? O que tu assiste? Desculpa, eu vou te cortar, porque agora eu fiquei curioso. O Daniel... Eu acabei de assistir uma série chamada Refém. Uma série de 5... boa? É legal. Nossa, é Netflix, não é? É Netflix, acabei de assistir. Nossa, o cara assistiu aquilo que é recomendado pela Netflix. Caiu muito no conceito agora, mas enfim. Caiu, realmente. O cara viu 5 episódios, eu assisto quando é mais curtinho. Assim. Boa, não tenho boa. paciência pra série longa. É, né? Depois eu vou te indicar uma boa. Mas vai lá, Alcino. Série, o game The Last of Us, aquele do zumbizinho lá e tal, né? Na verdade, não são zumbis, são pessoas... Aquelas pessoas estão vivas, só que elas foram infectadas por uma espécie de fungo, né? Que causa aquilo ali nelas, né? E eu não vejo a série justamente porque eu joguei o jogo, né? E assim... Ai, como ele é preciosista. Tá, e qual é o tema da solidão? Se tá todo mundo vivo andando em bando? Exatamente. Eles estão num mundo onde as pessoas estão vivas, mas eles estão sozinhos. As pessoas que não estão infectadas estão sozinhas. Quando você vai jogando, você vê, eles passam por cidades inteiras. Desoladas, desertas. Só que as pessoas estão vivas. E a protagonista, principalmente do segundo jogo, que é a Ellie, ela vive uma jornada de muita solidão. Porque ela não tem família e ela perde uma pessoa que era um companheiro de jornada dela. E o jogo retrata muitos conflitos que ela vive nesse meio, onde ela mistura a solidão com a questão da vingança, né? Porque ela está buscando uma vingança. E o quanto estar solitária interfere no sentimento de vingança, de justiça. Já disse aquele sábio, né? A vingança nunca é plena, né? Mata a alma envenena. Todos conhecemos esse sábio. Exatamente. E aí, Guanais, você que assiste recomendações da Netflix? Olha, a primeira coisa que me vem à mente é uma música
sozinho do Peninha, mas que ficou consagrada pelo Caetano Veloso. Canta um pedacinho que eu não não, conheço. não vou fazer isso. Vou estragar logo no começo do nosso bate-papo. Não, mas aqui. cara, aqui eu não posso Mas, colocar assim, aqui, senão eu derrubo o vídeo. Se tu cantar 3 segundos, a gente não se desespera. eu vou citar a Boa, letra. declame. Vou declamar. Isso, Às declamar. vezes, no silêncio da noite, eu fico imaginando nós dois. Romântico. A história de uma pessoa que tá sofrendo depois Eu fico de um ali, término. banana, Exatamente. banana. Aí, você pode cantar. Agora. Que dor de cotovelo, Mas é a história de muita gente, não é? Muita gente se identifica. É, e Foi, é solidão. menos o Alcino, relacionamento. que agora tá namorando. Tá namorando. Ainda Já bem pode que não falar- fui eu que falei isso aí, cara. Tu pode falar que tu tá namorando, Alcino? Pode, Não, é, que já pode. tem, mudou a fotinho do WhatsApp, já tá tudo pode, certo, né? Gente, o Alcino está namorando. Inacreditavelmente, o Alcino está namorando. isso, cara? Olha aí. Não, tô brincando, tô feliz por ti, mano. Tô feliz por ti. Ela não sabe ainda, mas ele tá namorando. Vai descobrir agora, vendo esse episódio. Exatamente. Ô, mas por que essa música? Porque ela é uma solidão, aquela solidão é ruim mesmo, né? É ruim, eu acho que ela fala muito disso, né? Dessa experiência da solidão depois de um relacionamento que é findado, né? E eu acho que porque ela foi muito consagrada com a voz do Caetano, ela já tinha sido gravada antes, mas ela ficou muito consagrada com o Caetano Veloso cantando, tem um tom bem melancólico, assim, eu acho que muita gente se encontra nesse lugar, né? Porque seja numa experiência adolescente, seja numa experiência de vida adulta, assim, muitas pessoas já passaram pelo fim de um relacionamento e já foram levadas para esse lugar de se sentirem profundamente sós, sem chão, sem saber como é que vai ser o futuro, sem se sentirem devolvidas, sabe, no amor que tinham. Então, acho que essa é uma experiência que é um lugar comum, assim, de muita gente para falar sobre esse assunto, né? Legal, poxa, agora... Pô, o cara veio com um game consagrado. Eu vou vir de Náufrago, então, do Tom Hanks. É o filme consagrado. Filme consagrado, Náufrago, muito legal, eu gosto desse filme, porque tem esse lance do cara realmente tá numa ilha, né, mano, não tem nem uns índios lá pro cara interagir, nada, né, mas eu acho interessante que ele cria o recurso, né, ele cria o Wilson, né, ele cria, aliás, o dublador do Tom Hanks é um cristão, pastor, aqui no Rio de Janeiro, a propósito. O Marco Ribeiro é pastor aqui no Rio de Janeiro, se não me engano. sim. Na Assembleia de Deus Cairós, eu acho, alguma coisa assim, né? E Wilson! E eu acho muito legal como ele cria esse recurso, né? Ele cria um companheiro ali, né? Porque, de fato, a solidão, assim, tipo... E o cara fica... Eu não lembro quantos anos ele fica na ilha, mas é um tempão, né? 4 anos ele fica lá. Eu não sei, mas é um tempo. 3 ou 4 anos e tal. E até eu acho muito chocante quando passa a transição, né? Ele tá lá tentando catar o siri, caranguejo, sei lá como é que é o nome. E de repente a câmera meio que baixa. Cara, minha memória aqui agora, né? E de repente quando a câmera sobe, aparece aquele cara, né? Esguio, barbudo, barba, cabelão e tal. Ou seja, se passou algum tempo, né? E o cara tá lá. E tu sente a dor, né? Porque ele faz no Wilson realmente um companheiro ali, né? Alguém que... Eu acho que por isso que ele enlouqueceu. Talvez, né? Não sei, daí tu como psicólogo talvez traga algo aqui. Porque quando ele perde o Wilson... Gente, spoiler do filme de anos, né? Quando ele perde o Wilson lá naquela jangada, o desespero, mano, ele se joga no mar, tá ligado? Pra salvar a bola. Ele salva, eu nem lembro, acho que ele não salva, né? Não, ele não consegue salvar o Wilson, cara. Eu acho que ele não consegue salvar o Wilson. Tanto que daí a jangada, ele meio que fica desacordado lá, desacorçoado, aí chega o barco e salva ele, assim. Mas é como ele cria um recurso pra não... Porque a solidão... Cara, eu acho que uma pessoa viver consigo mesmo, não tem como ela ficar sã, né? Não tem, porque... Independente até da espiritualidade cristã, o ser humano foi feito pra viver em bando, né? Um mamífero foi feito pra viver em bando, né? Eu acho que mais do que em bando, né? A gente foi feito pra relação, né? Porque é mais do que viver em bando, né? Muita gente vive em bando, mas não cultiva relacionamento e sofre de solidão, né? Então tem muita gente que tá cercada de muita gente. E a gente poderia chamar isso de viver em bando, tá seguindo numa mesma direção, cara. tá fazendo as mesmas coisas, mas não tem relação, né? Mano, a minha conversão tá ligada um pouco a isso, assim, porque eu era uma pessoa, assim, tipo, bem brincalhona e tal, na escola, mas a música Teatro dos Vampiros, do Legião Urbana, não sei porquê, me levou muito a essa reflexão, sabe? Sempre precisei de um pouco de atenção, acho que não sei quem sou, só sei do que não gosto, né? E essa música me remete à solidão, inclusive, assim, sabe? Mas alguém até que tem amigos, né? Vamos sair, mas não temos mais dinheiro. Os meus amigos todos estão procurando emprego. É uma música que fala de pessoas que estão presas, né? Uma pessoa que está presa, assim. E essa música me levou muito à reflexão e que me levou à conversão, assim, de alguma forma, pensar numa espiritualidade. Mas eu me senti assim, cara, rodeado de gente sem amigo.
Essa é a história de muita gente. E sabe o que... E tempos atrás, uma música antiga do Justin Bieber... Nossa, eu tô baixando o nível, desculpa. E agora? Não, desculpa, foi mal. Vai lá. Tá no Veloso, mas eu vou vir com o Justin Bieber. Foi mal. É uma recomendação da Netflix. Tio, então, Tá por vendo? aí. Não, mas tem aquela música Lonely dele, e essa música é triste demais, maluco. Porque essa música fala justamente de um jovem famoso, cheio de dinheiro, que tem a vida toda exposta, né? Ele fala assim, né? Eu sinto que a minha casa é de vidro, fosse feita de vidro, né? Todo mundo viu as estupidez que eu fiz, todo mundo viu que eu estava na M, mas ninguém fez nada pra me ajudar, e isso, eu sou tão sozinho, né? Acho que Lonely é mais pra solitário, né? E, cara, e essa música, mano, a primeira vez que eu ouvi, eu não entendo muito inglês, mas eu entendi o básico dessa música, eu chorei, velho. Eu chorei porque isso me remeteu um pouco a esse momento da minha vida que eu era cercado de gente, isso na época da escola, mas eu no fundo eu não sentia que eu tinha amigo, tá ligado? E, mano, e essa música, eu fiquei triste pelo Justin Bieber, porque eu sei, assim, eu não acompanho muito a vida dele, mas eu sei que não tá fácil o negócio, né? E depois até ele foi pra igreja, parece que ele fez uma versão dessa música um pouco mais animada, mas parece que agora ele voltou pras ervas voltou não, né? As ervas estão predominando um pouco mais agora. Mas assim, essa música Lonely dele me deixou muito, assim, triste mesmo, porque alguém... Te pegou, né? Me pegou, cara, porque não é o meu caso hoje, graças a Deus, né? Mas assim, eu fiquei com pena dele mesmo, da pessoa Justin Bieber, ou sei lá qual é o nome dele, não sei se o nome dele é Justin Bieber mesmo. Mas assim, mano, um cara com dinheiro, fama... mas que cresceu, né, aos olhos do mundo, fazendo um monte de coisa errada. Aí vem todo o lance do P. Diddy, né, que provavelmente ele passou por poucas e boas na mão do P. Diddy e de outros, assim. E né, e ele cantando, eu sou solitário, eu me sinto solitário, né? Eu sou tão sozinho, assim. Mano, isso é de doer mesmo, né? Mas entrando no tema, gente, eu não sabia, mas... porque, assim, a solidão parece uma coisa muito distante da minha vida atualmente, assim. E até por eu valorizar a comunidade, viver em comunidade, é como se eu vivesse até numa bolha, ironicamente, numa bolha de comunidade. Mas andei vendo por aí que a solidão é um problema mundial e se fala até em pandemia de solidão. Como assim, cara, pandemia de solidão? Segundo a OMS, 1 em cada 6 pessoas no mundo sofre de solidão. Mano, é muita gente. Aproximadamente, se eu não estou enganado, 900 mil pessoas por ano no mundo morrem por algum fator associado à solidão. Meu Deus, repete? 900 mil pessoas por ano no mundo, segundo dados da OMS, morrem por fatores associados à solidão. Ou seja, dados do OMS, provavelmente é mais, então. Porque para fazer o levantamento disso aí, né, tem coisa que... Por uma questão de subnotificação. Exato, você diz, subnotificação. Caramba, mano, é muita gente, um cara. problema, assim, é um problema crônico, né? Em 2022, eu vou chutar aqui, não vou ser muito preciso Ou seja, nas pós-pandemia... datas. Pós-pandemia, né? Meio de pandemia para frente, a OMS criou um comitê de estudos da solidão, justamente por causa disso, né? Porque esse é um problema, assim, que atravessa o mundo. E é um problema crescente, né? A pandemia forçou as pessoas, né, por um tempo, mano, a se forçou a recolherem. solidão, né, cara? Isso desencadeou muitas crises de saúde mental mesmo, né? Muitas crises. Divórcio, né? Eu vim no voo pra cá, curiosamente no voo pra cá, encontrei um amigo de longa data, de tempos de igreja, de 15 anos atrás. Aí começamos a falar de fulano, ciclano, aí caímos na história de um ciclano que justamente isso, foi para um outro país tentar a vida, se organizou em 2019, de repente, tudo fecha. Pandemia. Ele lá, família aqui, 2 anos praticamente que não conseguiram, porque o país que ele estava demorou muito para abrir, coisa arada. Mano, isso gerou um divórcio. Entendeu? Aconteceu bastante. Agora, não é maluco pensar assim, gente, eu não fiz uma... Pode deixar, porque eu errei, mas eu reformularia a frase. Maluco não é a boa palavra para usar nesse tema. Mas não é de se espantar que num mundo de bilhões, 8 bilhões de pessoas, a gente está falando agora, a gente fale de números tão altos da solidão, cara. Como é que isso é possível? Como é que isso se desenrola socialmente, cara? É porque eu acho que isso tem menos a ver com o número de gente, isso tem mais a ver com qualidade de relacionamento que a gente desfruta, né? Então, a solidão não necessariamente ela tem a ver com quantas pessoas a gente tem por perto, ao lado, né? A solidão ela tem mais a ver com a qualidade dos relacionamentos que a gente tem, ou com quanto a gente se dedica a eles, né? Com quanto de fato
nós estamos com pessoas construindo a nossa vida. Porque é isso, nós somos 8 bilhões de pessoas no mundo, mas não necessariamente vivemos... Bem, primeiro que não vivemos com 8 bilhões de pessoas, né? Ainda bem. E assim, e com as poucas que temos, não necessariamente cultivamos relacionamentos de verdade, profundos, que são relacionamentos onde as pessoas são ouvidas, têm espaço para falar. Então a construção do nosso senso de pertencimento, ela não tem tanto a ver com quantas pessoas tem no nosso entorno e muito mais a ver com que grau de qualidade a gente dá para as relações que a gente tem, poucas que sejam, né? Agora, você falou de uma coisa aí que eu achei muito interessante, que é a questão do senso de pertencimento. Eu vivi durante algum tempo, eu ainda tô vivendo isso, mas hoje em dia, graças a Deus, bem menos. Tá namorando. Ele vai ficar nisso aí. Eu vou falar, na hora que eu vou falar sério, ele faz isso. Não, desculpa. É que o Alcino viveu solidão mesmo, né, Alcino? Verdade, desculpa. Mas é que agora tu falou que agora nem tanto, pô, eu vou associar o quê? Lógico. Pô, é benção, chegou pra somar. Sim. Mas o que acontece? Algumas pessoas já sabem, mas nem todos sabem, né? Eu, em 2023, eu perdi minha mãe e eu morava com a minha mãe, né? E aí, eu não sou casado e não tenho irmãos. E eu já tinha perdido meu pai em 2010. Caramba, tu não sabia que tu não tinha irmãos, cara? Não. Na minha cabeça, tu morava numa vila, assim, com tia, avó e tal. Não. Eu moro perto de tias minhas. Mora perto, sim, né? Tá. Sim, mas não família, só mas a sua família nuclear... Minha família nuclear era eu, minha mãe e meu pai. Nossa, mano, eu não sabia que você era filho único, pai, velho. Filho Poxa, único. Que barra. Essa questão que você falou do senso de pertencimento é muito interessante porque quando você é filho único, você não casou ainda e você perde o seu pai e a sua mãe, você perde totalmente o teu senso de pertencimento no mundo. Caraca, maluco. Então eu me sentia meio que uma pessoa solta no mundo, entendeu? E eu senti muito essa questão da solidão, porque eu sempre tive... A minha família, minhas tias, meus primos, me deram um suporte muito grande. Eu tenho amigos maravilhosos, mas no fim do dia, quando você volta para casa, você percebe que você tá sozinho, entendeu? E uma coisa que também envolve a questão do senso de pertencimento é que você perde o propósito no sentido de que você pensa o seguinte: quando você está numa situação de solidão desse tipo, o pensamento que você tem é que você não tem por quem lutar. Porque você pensa o seguinte: eu agora tô só por mim. Mas às vezes pode ser que lutar só por mim não vale tão a pena assim. Não seja suficiente, E né? aí pode ter o lance, por exemplo, se o Alcino tivesse uma predisposição a pensamentos intrusivos, né? De dar cabo à própria vida. Tipo... Cara, eu cheguei muito próximo. Sério, Alcino? Muito Caramba, maluco. Cheguei muito próximo. Justamente por isso. Porque você perde o senso de por quem lutar. Entende? E você pensa assim: eu tô aqui hoje, mas se eu quiser vender tudo que eu tenho e ir morar na rua em Tóquio, não vai fazer tanta diferença assim pra muita gente, entende? Caramba. E eu acho que agora vem como é que tu saiu dessa, assim, tipo, né? Tipo, cara, porque então, foi um vale violento, né? Sim. São vários fatores, né? O tempo, Deus, é lógico, né? Deus, a igreja me apoiou muito, minha família foi muito importante nesse processo. Amigos que eu tenho muito próximos me ajudaram muito. E eu também acho importante eu dar esse depoimento aqui, que é o seguinte: o Bibotalk me ajudou muito nesse processo. Olha, legal, mano. Muito, legal, mano. Muito. Porque as pessoas assistem os podcasts, veem a gente aqui conversando, e eu acho que às vezes as pessoas não têm noção de que a gente realmente é amigo fora daqui. Sim, é verdade. Né? Então, aqui é lógico que são muitas pessoas que fazem o Bibotalk, né? Então, a gente tem mais amizade com uns do que com outros, mais proximidade. Mas eu tenho amigos aqui muito queridos, que me ajudaram muito nesse processo. Você foi uma pessoa que me acompanhou, me ligou várias vezes. Sério? Pô, que legal, nem lembro. Pois é. Aqui, eu fiz o que tinha que ser feito, então. Fez. Tanto que eu vim pro Rio de Janeiro, falei, mano, eu não posso encerrar essa temporada de podcast de mesa sem ir lá gravar com meus amigos do Rio de Janeiro. Pois é. E vim aqui, ó. Então, às vezes, é importante a gente falar isso, porque as pessoas pensam que a gente só fala de teologia, né? E a gente, vocês têm que saber
saber que quando a gente não tá gravando podcast, a gente quase não fala de teologia. Eles estão sempre me recriminando, me Exatamente, reprimindo, a me graça. contendo. Isso, a gente tá aqui para controlar o Bibo. Isso é verdade. Isso é verdade. Sensacional. E tem a ver com tudo isso, cara. Igreja, família e amigos. Sem isso, eu não teria conseguido, porque realmente é uma situação que você fica muito... Você começa a se sentir fora, descolado da realidade. Guanais, assim, na tua experiência também no consultório e tal, tu pegou já em consultório esse problema, assim, tipo, sou sozinho e... Cara, como é que tu lida? Porque, por exemplo, né, o Alcino nos contou aqui agora esse momento de vale e tal, e contou um pouco a experiência dele, né, que amigos, igreja, familiares o ajudaram nesse momento. Mas percebam, né, a gente ouviu de um cristão genuíno, né, até onde eu sei, o Alcino é crente, né, então assim, e tu vê, né, passou por um momento barra, assim, e às vezes quando não tem o recurso, né, da espiritualidade e tal, o que as pessoas falam que levam a essa solidão? Porque são pessoas que às vezes trabalham e tal. O que leva à solidão? A gente consegue mapear isso, assim, tipo, alguns possíveis motivos que pode levar uma pessoa à solidão? Só antes de você responder, só completar, Bibo, o que você falou. Claro. Que você falou da questão de ser um cristão e tal, para as pessoas terem uma ideia. Eu sei que tu é, tava só Eu sei. Não, mas é só para as pessoas terem... Agora namorando, não sei, mas... Não, Mentira. É só para as pessoas terem uma ideia que, assim, eu ia pro seminário dar aula de teologia e quando acabava a aula eu voltava para casa para viver isso. A chorar. Entendeu? Então não é uma Nossa, coisa mano, que... Porque se vende muito essa ideia também de que se você é crente, você não vai passar por isso. Isso não é verdade. Não é verdade. Eu acho que a solidão passa essencialmente por dois, assim, pilares, né? A construção dela. Uma fissura, sabe? Uma quebra nos relacionamentos mais significativos que a gente tem. Porque é isso. Você vê, o Alcino fala muito da perda da família, né? Da família nuclear. Porque, assim, a nossa existência, ela tá muito fincada ou na família de onde a gente veio ou na família que a gente constrói, né? A gente meio que transfere para a família que a gente constrói sem perder a família de onde a gente veio. Então imagina, se a gente não construiu ainda uma família nossa e se a gente perde essa família de onde a gente veio, a sensação que dá é que a gente tá solto no mundo. É isso, eu posso pegar minhas coisas e ir pro Japão e... Achei curioso ele citar Japão. Depois queríamos fazer uma análise É porque é uma referência de lugar mais longe que eu tenho. Ah, entendi. Pois é. E aí, quando há fissuras, ou por perdas, sabe? Essas pessoas não estão mais aqui, ou por quebras na relação, quebras, assim, importantes, né? Não é uma briga, mas, assim, quando há uma traição na relação, na confiança e tal, isso acontece muito, é muito fácil isso acontecer. Ou quando há questões existenciais mesmo, sabe? De falta de sentido, de falta de percepção, assim, nesse propósito das conexões que a gente tem na vida, as pessoas vão muito para esse lugar. Então, é muito comum. É claro, como você mencionou antes, a gente está falando de um cenário que a Organização Mundial de Saúde trata como, assim, uma epidemia, assim, um cenário, sabe, assim, muito complexo. Então, assim, muitas pessoas chegam com isso. O que a gente faz muito como caminho é tentar ajudar essas pessoas a construírem outros vínculos, sabe? Porque até a própria cultura nossa, né? Essa cultura da performance e tal, né? Essa cultura do resultado, do mérito. Então, às vezes, as pessoas até trabalham, fazem as reuniões de equipe e tal, mas são sozinhas. E é aquela coisa, né? Por exemplo, se você pega apartamentos em São Paulo, né? Onde a galera, às vezes, é um quarto, uma sala, aliás, é um quarto, um banheiro, e a pessoa vive ali, né? Então não, tudo muito, muito apertado, tudo muito corrido, né? E tudo naquele agito, não tem raiz, né? Não tem raiz. E tem uma outra coisa, você falou do lance da cultura da performance, assim, numa cultura de performance, todo mundo quer o primeiro lugar, certo? Então, se todo mundo quer performar muito bem para dizer assim, ó, eu cheguei lá em cima, eu que ganhei o troféu do primeiro lugar, então vamos combinar que, assim, em primeiro lugar só tem um, né? Então a cultura é muito mais uma cultura de competitividade do que uma cultura de colaboração, né? E isso também contribui pra gente perder. É o lance do Ubuntu, né? Lembra que quando ficou famoso há 10, 15 anos atrás? Eu sou o que nós somos. Eu sou o que nós somos, a cultura do Ubuntu e tal. Cara, então é esse lance. Então é fato, a gente tem uma epidemia, né? Uma epidemia de solidão. Cara, eu fiquei de cara quando eu vi isso, assim, porque de fato, assim, como não é minha realidade, e aí eu vejo como eu vivo, às vezes eu posso ver numa bolha mesmo, né? Porque, mano, uma galera... Qual é o número? 900? 900 mil pessoas. É muita coisa. E de cada quantas? De cada 6? Uma em cada 6 pessoas no mundo se declaram solitárias. Solitárias.
Nossa, mano. E aí, mano, como é que a espiritualidade cristã, então, pode nos ajudar nisso? Como é que a espiritualidade cristã... Tipo, se o cristianismo tivesse uma resposta pra isso, sabe? Qual seria essa resposta do cristianismo para a solidão? A máxima ética da nossa fé é ame o seu próximo como a si, certo? Então, assim, quando Jesus sintetiza a nossa ética, né? Respondendo a pergunta lá do coração da lei, Jesus diz, ame a Deus e ame o próximo como a si. Então, a espiritualidade cristã necessariamente nos joga para esse lugar de uma vivência comunitária. Isso não significa suprimir a individualidade de cada um, isso não significa dizer que você não deve desfrutar dos seus momentos de solitude, que não tem um tempo que você queira fazer suas coisas sozinhos. Isso só nos faz lembrar que a gente não vive só pra gente, né? A gente vive pro outro também, porque a gente tem essa consciência de que Deus faz o que faz nesse mundo, contando com a gente, na vida do outro, um através do outro, não apenas dando de cada um para si, sabe? Então, a espiritualidade cristã, na verdade, ela não dá outra alternativa que não seja o outro como o caminho pelo qual eu vivo a minha vida com Deus, inclusive, né? João vai falar isso na carta, né? Então, assim, como é que eu vou dizer que eu amo a Deus que eu não vejo se eu não amo meu irmão? Essa espiritualidade, a verticalidade dela tá sempre atravessada pela horizontalidade, né? Os dons que eu recebo, né? Vou falar com o pentecostal aqui, os dons que eu recebo para os outros, né? Sempre para serem usados em comunidade, né? Porque a solidão, ela também, quando a gente olha os textos bíblicos que falam disso, a gente vê que a solidão, ela causa uma distorção na realidade de quem está passando por ela. Eu acho que o exemplo mais clássico é o exemplo de Elias. Lá, porque, né, mano, na caverna lá, né? Sim, porque olha, observa o que acontece com Elias. Jezabel ameaça Elias de morte e ele foge para uma caverna para não morrer. Quando ele isso isso inclusive é depois do cara enfrentar 450 profetas de Baal. Mano, o bicho enfrenta profeta de Baal, vence nessa batalha de deuses ali, no Carmelo, né? Israel, Deus de Israel vence a batalha. Sim. Se eu não me engano, os profetas de Baal são tudo mortos. Sim, consumidos. Sempre que eu não leio o Antigo Testamento. Mas eles, né, são tudo morto. Ou seja, o cara foi lá, né? O nome dele ali, né? Elias, né? Só o Senhor é Deus. Sim. Tá ali, né? O seu ministério, o seu ato profético cumpre o propósito. Uhum. E aí vem uma mulher, que devia ser a mulher, né? Sim, mulher do rei, o cara põe, né? Vai pra caverna. Mas aí que tá. Ele vai pra caverna com medo de morrer. Mas quando ele se vê sozinho na caverna, ele pede pra morrer. Por quê? Porque isso é o que a solidão faz. Enquanto você não tá sozinho, você não quer morrer. Quando você tá sozinho, se você se deixar dominar por aquilo ali, você pede pra morrer. Só que Deus salva Elias de uma maneira tão intensa que Elias não é que ele não morre ali, ele não morre. Entende? Porque é como se Deus, ao Deus dizer que Elias não vai morrer, é uma derrota definitiva da solidão na vida de Elias. Porque a solidão quer empurrar Elias para a morte. E Deus tira ele dessa situação, entende? Cara, voltando até um pouco o nosso papo, quer falar alguma coisa sobre isso, Guanais? Não, tô só pensando aqui enquanto ele tá falando isso. A solidão faz a gente definhar, né? Porque não triste. É que a gente não se basta, né? Porque assim, até eu ia pensar nessa geração selfie, né? A gente vive muito nesse mundo em que a gente, inclusive, é ensinado. Olha, pra você amar o próximo, você precisa se amar primeiro, né? Então a gente faz essa inversão, né, dos amores, né? Não, eu tenho que aprender a me amar primeiro. Isso nada mais horrível, né? Nessa geração selfie, nesse mundo muito focado em si mesmo, é o caminho pra solidão. Né? Porque se eu fico pensando se eu acho que eu tenho que me amar primeiro, esse assunto é sempre meio, aproveitar que a gente tá com um psicólogo aqui, porque de fato esse assunto ele é um pouco complicado. Quando eu escrevi isso no meu livro e trouxe essa ideia, né, de que a gente não tem que se amar, a gente já se ama, né? É claro que tem pessoas que elas têm um amor próprio realmente definhado, assim, elas não se amam, né, não se valorizam. E aliás, até o caminho da solidão talvez até passe por isso, né, por uma falta de amor próprio. Né, desse amor mesmo essencial que nós já temos por natureza. Que detalhe, né, só para deixar bem claro para quem não está entendendo nada. O mandamento não é para a gente se amar, gente. O mandamento bíblico é amem os outros como você naturalmente já se ama. Mas parece que naturalmente existem pessoas que não se amam, né? E esse é um caminho para a solidão também, né? Porque a pessoa vai realmente definhar, vai se desbotar ali, né? Pô, desbotar é uma boa palavra, hein? E descolorir. Essa música é triste pra caramba. É verdade. Né? Essa música fala de morte, mano. A pessoa a solidão leva ao desbotamento, né, mano? O amor, ele pode ser distorcido pra cima ou pra baixo, né?
é que é mais fácil a gente se amar de mais do que a gente se amar de menos. O que não significa que não haja pessoas que se amam de menos. Boa. Então é mais fácil a gente... Porque a gente vive de forma muito autocentrada, até por um senso de proteção nosso, assim, um mecanismo de defesa. Se eu tiver que garantir, se só tiver uma água aqui, eu estiver desesperado, eu vou tentar pegar ela aqui pra mim, no mecanismo de defesa, Ou o boné do sabe? tenista, né? Teve essa história aí. Misericórdia, né? Cara, então é mais fácil a gente exagerar na dose do amor ou distorcer a natureza do amor pra cima. Mas a gente também, muitas vezes, distorce o amor pra baixo. Muita gente faz isso, se ama pouquíssimo. E isso tem muito a ver com uma construção, né? Tem muito a ver com a qualidade do amor que receberam, com a falta do amor, né? Então, imagina que em nome de amar, assim, muitas pessoas receberam de pais falas que foram absolutamente violentas, depreciativas. Então, isso vai fazendo com que esse amor próprio seja um amor próprio muito deficiente também, né? Então tem os dois lados são problemáticos, Vai levar a pessoa ao isolamento. A gente ouve alguns casos assim de pessoas que sofreram muito bullying da própria família, na escola. Até tem um ator famoso agora, acho que é o Samuel Jackson, que passou por isso, assim, né? E todo esse bullying levou o cara ao isolamento e tal, né? Enfim, tem várias histórias nesse sentido, né? E aí a gente percebe como, no fundo, é o lance da comunidade, né? A vida acontece, né, em comunidade. E às vezes esse lance da comunidade pode levar a pessoa à solidão. E aí, Guanais, eu queria uma palavra, se tu pudesse, Alcino também pode emendar depois, porque a gente vem falar aqui na abertura, a gente falou sobre isso, né? Que a espiritualidade vai me levar para o outro. Né, o próprio lance de Deus ser comunhão pura, né, é um Deus trino, que é um único Deus que subsiste em três pessoas, é uma questão da comunhão, né, da pericórdia trinitária, e a gente valoriza aqui a igreja, né, a igreja como realmente um lar para quem não tem casa, né, essa coisa maravilhosa que a igreja pode ser. Mas e quando a igreja não é? Muitas vezes a igreja não é. Muitas vezes a igreja não é. E a gente precisa assumir esse fato de que às vezes a igreja não é uma boa casa. Não acho que isso seja uma justificativa para a gente abandonar esse projeto igreja, porque primeiro ele é o projeto de Cristo e ele é o projeto também de cura para muitas pessoas. Eu não estou dizendo que a cura justifica a ferida. O que eu estou dizendo é que qualquer ambiente comunitário vai ser um ambiente que em algum momento potencialmente vai ferir. Qualquer ambiente comunitário. Pode ser um clube, uma associação, pode ser a família, certo? Então, assim, esse olhar hipercrítico às vezes para a igreja de que olha só o que a igreja faz, ele é um olhar que romantiza qualquer outro núcleo, porque os outros núcleos de pessoas também são núcleos onde há feridas. De novo, não é uma justificativa, não é, vamos deixar para lá. A questão é, tudo bem, na igreja muitas vezes feridas acontecem. As perguntas que a gente precisa responder é como fazer para minimizar isso? Quanto mais consciência a gente pode ter de que feridas acontecem, como a gente pode amadurecer a nossa espiritualidade, o nosso senso de comunidade, para que as nossas comunidades firam menos e curem mais. Eu acho que é admitir a realidade e se empenhar para a gente fazer com que as comunidades sejam um instrumento de cura para a vida das pessoas. Porque é isso, né? A igreja ela é esse espaço onde as pessoas podem ser curadas tanto de coisas que aconteceram na própria igreja, quanto de coisas que aconteceram em outros espaços, né? Eu acho... Biba, você na igreja, assim, um projeto fascinante. Eu acho que a gente, inclusive, tem muito mais legitimidade para falar da igreja do que muitas pessoas que de fora apontam e falam, né? Exato. Nós somos parte da igreja. Nós vivemos a igreja e amamos a igreja. Então, eu não tenho dificuldade de dizer na igreja pessoas são feridas. Eu lamento, mas eu não tenho dificuldade de assumir isso. Porque a igreja é feita por gente como a gente, por gente pecadora e tal. Mas a igreja cura muito. E eu acho que quem vive a igreja e conhece a igreja sabe como a igreja é instrumento de cura na vida das pessoas que passam por ali. Curas, às vezes, de coisas que outros não estão nem sequer sabendo que existem, né? Mas a igreja é esse espaço onde Deus está trabalhando através dos dons que são oferecidos desse jeito, através das coisas mais ordinárias, né? Dos abraços, dos encontros, desse senso de importância. Imagina uma pessoa que é meio que um patinho feio na vida e ela vai para uma comunidade onde ela pode servir, onde ela tem voz, onde a conhecem pelo nome, a olham no olho, dão um abraço. Isso é muito potente para a vida das pessoas. Cara, eu tava conversando com um amigo meu ontem e na liturgia do culto da igreja dele, tem aquele momento de... É uma igreja pequena, deve ter nos cultos aí a sua média de 80 pessoas, mais ou menos. Eu tô chutando, eu não lembro, mas é menos de 100, pelo que eu lembro da conversa. E eles têm aquele momento de comunhão, assim, né, de abraçar e tal. E tem uma pessoa que foi congregar recentemente lá, e a menina do casal, assim, tipo...
vai, abraça todo mundo e se sente super amada pela comunidade, né? E eu acho que isso é muito legal, né? Que às vezes a gente perde um pouco isso na igreja grande, numa igreja muito grande a gente perde um pouco isso, mas eu acho que é muito legal esse senso de comunidade mesmo, porque eu até estava pregando recentemente e eu falei assim, gente, a gente chama os outros de irmão, né? Irmão, paz do Senhor, irmão. No caso, quando eu era pentecostal, era o paz do Senhor, mas mesmo a gente fala assim, irmão, tudo bem e tal, a gente chama o outro de irmão, chama o outro de irmã. E isso não pode ser mero título de cumprimento, né? E até foi engraçado que na igreja que eu tava pregando, o pessoal disse, cara, aqui a gente não tem muito esse hábito, não. Eu falei, mas deveriam. Então, porque a gente não é uma comunidade de irmãos? Entende? Até, tipo assim, o pessoal riu, cara, não, tô falando, a gente dava risada, porque aqui a gente não tem esse hábito de chamar o outro de irmão. Aí eu falei, mas deveria então, porque se nós somos uma comunidade que temos o mesmo pai, e porque na pregação eu falo sobre isso, assim, mano, não pode ser só mera proforma, sabe? Irmão, irmã, ou como a gente chama alguém no jogo de futebol, entendeu? Mano, brother e tal, não sei o quê. Deveria, para nós cristãos que realmente acreditamos na família, e Paulo bate muito isso aos Efésios, né? É a família, né? Onde Deus manifesta a sua glória. É uma parada séria, né? Eu te chamar de irmão. Entende? Cara, mas até que ponto a gente é irmão mesmo? É só no tratamento genérico na igreja ou de fato eu posso contar contigo? E quando a gente olha para a linguagem do Novo Testamento, tanto Paulo, como você citou em Efésios, como até o próprio Jesus, eles estão sempre nos convidando para uma experiência comunitária. Até mesmo nos momentos mais particulares nossos com Deus, por exemplo, você pega o diálogo de Jesus com Nicodemos, ali em João capítulo 3, né? Que Jesus fala, aquele que não nascer da água e do Espírito, esse nascer da água e do Espírito, naturalmente é uma experiência individual. O nascer de novo é uma experiência individual. Mas a questão é, para que eu nasço de novo? Aí Jesus diz, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino. Então, até a experiência individual do nascer de novo, dessa regeneração, ela visa me dar acesso a um reino comunitário, que é o reino de Deus. Então, quando a gente olha para os evangelhos, para as cartas de Paulo, eu vejo muito isso. Eu vejo todas as experiências individuais que existem, porque elas existem, mas elas sempre apontam para um lugar coletivo. Você vê isso no Novo Nascimento, você vê isso nos dons, quando você é batizado no Espírito Santo ou quando você recebe um dom espiritual, quem está recebendo aquele dom é você, mas aquilo é para servir a comunidade. Então você poderia citar o Novo Nascimento, poderia citar os dons e diversos outros exemplos. Mas o importante é sempre apontando para a comunidade. E aí tem a ver com o que eu falei na minha abertura do episódio, que é justamente essa ideia. Enquanto que Cristo, os evangelhos, sempre nos empurram para uma ideia comunitária, sempre nos levam para uma ideia coletiva, o inferno é sempre retratado como uma experiência extremamente solitária, extremamente individual. Você vê choro, você vê ranger de dentes, mas você não vê diálogo no inferno. Você não vê interação no inferno. Então, a solidão, de certa forma, é uma fagulha do que é o inferno. Quando você vive uma vida de solidão, você está tendo uma fagulha do que é viver o inferno nessa vida aqui. Caramba, pesado. Então, gente, para finalizar, como é que sai da solidão? Já falamos várias coisas aqui, mas uma palavra final, então, Guanais, por gentileza, sobre quem está enfrentando solidão. Bem, se de cada 6 pessoas uma enfrenta isso, provavelmente temos na nossa audiência pessoas que nesse momento estão enfrentando solidão e se são nossa audiência, de alguma forma, tem interesse pela fé cristã. O que eu diria, Bilbo e Alcino? Eu diria, primeiro, tenha paciência na construção dos seus relacionamentos. Se movimente na direção dos outros, porque você não vai resolver o problema da solidão ficando sozinho. Então você precisa de gente perto, mas mais do que gente perto, você precisa ter relacionamentos. E relacionamentos demandam da gente intencionalidade e paciência. A gente precisa se dedicar. Relacionamentos não vão aparecer, eles não vão ser construídos assim do nada. Eles vão ser construídos a partir da intencionalidade nossa. E tenha paciência.
persevere. As coisas mais importantes da vida, elas não acontecem no passe de mágica, elas acontecem a partir de muito trabalho, de muito empenho. Se você não estiver conseguindo fazer isso sozinho, acho que é importante frisar isso. Busque ajuda, porque às vezes essa solidão, ela também tem a ver com uma carência química, com um quadro de uma depressão, com um diagnóstico. Então, se você não consegue fazer esses movimentos na direção do outro sozinho, busque a ajuda de um profissional, de um médico, de um psicólogo, mas faça sempre esse movimento na direção do outro. Boa. Sabe que, antes de passar a palavra para o Alcino, eu recebo algumas perguntas assim, né? Que na igreja tem muita panela e não sei o quê. Aí eu sempre respondo, mano, entra numa. Isso aí, acha a sua. Entra numa, porque assim, é inevitável, galera. Se tem uma característica da humanidade, é isso. A gente vai se ajuntar por afinidade. Isso não é necessariamente um problema. Exatamente. Não precisa ser um problema. Ter panela na igreja não é necessariamente um problema. Com tampa, concordo. Só que sabe o que acontece muito, eu já percebi assim? É que as pessoas, elas querem entrar em determinadas panelas. Né? Então, por exemplo, eu já vivi, né, em situações em que a pessoa queria fazer parte de determinado grupo. E aí ela estava fora daquele grupo. E ela queria fazer parte daquele grupo específico que tem acesso a determinadas pessoas. E aí, como ela não consegue, a culpa é da igreja, porque a culpa tem panela, porque a igreja está cheia de panela. Mas às vezes é porque a pessoa também está com um desejo equivocado. Porque ela não quer comunhão com o Cleiton, com a Marilde, entende? Não, ela quer a comunhão com aquele grupo lá, que é o grupo que sai com o pastor depois do culto, entende? Então, às vezes a pessoa também, motivada por outras coisas que não são necessariamente boas, também não são ruins em última análise, mas a pessoa cria uma expectativa e aí a igreja tem panela, sabe? Mas, amigo, eu sempre respondo isso, pode parecer meio estúpido e grosso, mas eu sempre respondo a mesma coisa. Procure uma panela e entre nela. Então, assim, gente, panelas são inevitáveis. Tampas são complicadas. Mas, assim, às vezes você quer forçar a entrar numa panela, cara, que não é a sua panela. A panela como sinônimo de grupo, ela não é um problema, não certo? É um problema. Os grupos existem. A gente não vai ser amigo de todo mundo. Exato. Que é igual assim, por exemplo, eu acho o Bibotalk bem plural, eu tenho amigos das mais variadas confissões. Mas ainda assim, não são tão variadas assim, né? Todo mundo evangélico, em última análise, né? Mas é normal. Bill, tu deveria chamar tal pessoa. Não deveria, eu não sei quem é. E, assim, todo mundo que de alguma forma hoje eu tenho acesso por conta do Bibotalk, é um pouco que teve afinidade também, entendeu? Se eu mantenho contato com o Alcino, porque a gente tem afinidade. Se eu mantenho contato com você, quantas pessoas que gravaram só um BTcast e nunca mais gravaram? Foi porque a pessoa foi ruim? Não, é porque não rolou, tipo... E também pode acontecer de você ter afinidade com a pessoa, mas achar que não é legal ela no BTcast. Exato, acontece, com certeza isso acontece, entendeu? Então, assim, porque é normal, vai acontecer por afinidade, sabe? Vai acontecer. E a igreja é isso, gente, vai ter pessoas das mais variadas crenças, ideologias, então, e isso que é legal na igreja, né? É o local onde a gente vai sentar ao lado de gente que jamais sentaríamos se não fosse pelo evangelho. Isso é muito legal, muito nobre, assim. Mas é isso, gente. Panelas são inevitáveis. Acha um grupo pra você. Acha um grupo pra você. E vai ter, entende? E não só na igreja, né? Faz um esporte, vai fazer um esporte. Exato, boa. Vai buscar uma atividade cultural coletiva, boa. Vai encontrar gente, né? Exato, cara, tem que sair. Gente, tem que sair. Mas eu tenho talvez um diagnóstico de Asperger, autista e tal. Gente, se você é adulto, você consegue lidar melhor com isso. Né? Assim, eu conheço gente que tem, né, diagnóstico de autismo e tal, e adulto, mas assim, sabe que precisa de gente, para a pessoa é um esforço muito maior, mas assim, sabe que para a saúde mental dela, ela precisa estar com gente, ela precisa se movimentar, porque de fato, para você sair da solidão, você precisa dar esse primeiro passo, né? E oremos a Deus para que você encontre pessoas de braços abertos, né? E Alcino, sua palavra final. Minha palavra final tem a ver com tudo que o Guanais falou. Eu acho que ele colocou muito bem aí tudo que precisa ser feito. Mas eu diria também o seguinte: se você está vivendo uma vida de solidão, é muito importante que você não desista de você mesmo. Porque você só vai conseguir fazer tudo isso que a gente falou aqui se você não desistir de você mesmo. Então você precisa de igreja. Não deixe as pessoas te convencerem de que igreja não é importante. Você precisa de amigos. Se você tem família, a sua família é fundamental, com todos os defeitos que todas as famílias têm, mas nada é igual à tua família. Amigos, igreja.
Eu acho que isso é muito importante e não desistir de si mesmo, porque o solitário, se ele não consegue se resolver com ele mesmo, todo o restante vai por água abaixo. Então eu acho que é fundamental pedir força, direção, sabedoria a Deus e fazer tudo que o Guanás falou, não desistir de si mesmo, ter amigos, ter igreja, ter família, porque isso daí é o que vai, quer seja rápido, quer seja devagar, no médio, no curto prazo, uma hora você vai sair dessa situação. Cara, sabe uma coisa que eu lembrei? Acho que até pode servir como um testemunho também. O fato de eu ser uma pessoa mais ou menos conhecida, às vezes, algumas pessoas, até amigos meus mesmo, assim, sempre acham que eu tô com a agenda mega lotada, assim, sabe? E eu percebi uma época na minha vida, isso falando agora dos meus amigos de Joinville, né? Galera onde eu passo a maior parte do meu tempo. Porque quando eu vou pra outra cidade, eu sou super bem tratado, né? Eu sou o convidado, né? Então eu sou tratado da melhor maneira possível, janto bem, na maioria das vezes, né? Tô super bem lá. Mas em Joinville é isso. E aí eu comecei a perceber, cara, se eu não tomar atitude, eu nunca vou sair com meus amigos. Que são gente que me ama, entende? Só que o pessoal, o Bibo tá em outro nível. Não nível de ser humano, mas, cara, o Bibo tá viajando muito, tá estourado, aquela coisa toda. Meus amigos torcem muito por mim, né? E eu falei assim, mano, eu preciso ser o cara que agita os encontros. Porque chegou uma época que eu falei, mano, eu não vou mais convidar ninguém pra vir lá em casa, porque ninguém me convida pra ir na casa, entendeu? E de fato, cara, ninguém me convida. Mas por quê? Porque os meus amigos sempre acham que eu tô... E de fato... Que você não vai poder, que eu não vou poder. Ou que quando tá em casa quer só descansar. E de fato eu quero, né? Pra mim é sempre uma luta nessa aí. Mas isso que eu ia falar do testemunho, cara. Então eu falo muito assim, a minha esposa é arroz de festa, né? Mas eu falo assim, tipo, mano, eu preciso me esforçar. Não, eu vou convidar alguma... Não, qual vai ser o amigo que a gente vai convidar aqui agora? Aí eu faço um churrasco e tal. Mas tem que partir de mim. Porque meus amigos sempre acham que eu tô viajando. E de fato acontece. Bia, vamos fazer um churrasco? Mano, vou estar lá em Niterói. Mano, vou estar viajando. Aí eles também não vão ficar todo final de semana me apurrinhando, né? E aí, esse final de semana dá? Esse final de semana dá? Também não é assim. Então eu percebi que eu precisava fazer esse movimento em direção a eles, entendeu? Tipo, vamos se encontrar, galera. Tô aqui, tô disponível. Ó, nessa data eu posso. E, mano, às vezes é isso, né? Porque não espere que o movimento venha sempre do outro. Exato, né? Não. Eu começo... E eu percebi que, no meu caso, eu preciso gerar esse movimento. Porque os meus amigos me amam a minha esposa, amam a minha família, só que eles também respeitam, e é essa coisa, não querem ser chato. Pô, eu já perguntei semana passada se eu queria fazer alguma coisa, não vou ficar insistindo aqui. Então eu percebi que eu precisava fazer esse movimento, entendeu, amor? A gente precisa fazer esse movimento. Eu aprendi a fazer churrasco, entendeu? Um amigo meu me ensinou. Eu aprendi a fazer churrasco, cara, não, a gente tem um apartamento maior agora, não tem desculpa. Porque antes a desculpa é que o apartamento era muito pequeno e era muito retirado de qualquer lugar de Joinville, né? Eu morava lá longe. Agora tô mais, né? Bem localizado e o apartamento cabe pelo menos 6 pessoas confortavelmente para sentar numa mesa. Bora fazer acontecer, entendeu? E é muito bom, cara, e é muito bom porque a nossa mesa acaba virando um lugar de comunhão, de aconselhamento, sabe? Onde eu sou nutrido pela amizade dos meus amigos, os meus amigos são nutridos pelo nosso amor também. Então tem que fazer esse movimento, cara. Todo mundo ganha, né? Todo mundo ganha. Então assim, se você tá enfrentando a solidão, vou te dizer, faça o primeiro passo, entende? Faça o primeiro passo, não desista na primeira derrota, na primeira negação de convite. E eu lembro de um outro testemunho, cara. Nossa, agora tá indo longe. Eu lembro quando tinha uma menina no grupo de jovens. Eu sempre fui um cara muito ligado em quem tá novo na igreja, assim. Tipo, mano, a gente precisa colar naquela pessoa e tal. Sempre fui muito ver quem tá chegando novo e tal. E eu comecei a reparar que tinha uma moça que tava sempre sentando sozinha. E eu sabia que ela era filho de crente, né? Essa guria aqui da igreja. Guria é moça, lá no sul. Essa guria aqui da igreja, mas eu percebo que ela tá sempre sentando sozinha. E eu cheguei na Nayara, minha amiga, falei assim, Nayara, tu vai ter que colar naquela moça lá, não sei qual é o nome dela, mas essa moça já é a terceira vez que eu vejo ela aqui na igreja. Eu já vi ela domingo, e se ela vem domingo é porque ela é aqui da igreja, e ela tá vindo no culto de jovens no sábado, mas tá sempre sentando sozinha. E cara, foi muito massa, porque a minha amiga colou nela, ela veio pro nosso grupo de amigos e hoje em dia é casada com um amigo nosso e tal. É assim, cara, a gente tem que fazer acontecer as coisas, sabe? Uma atenção que você dá, né? Uma atenção, cara, porque às vezes exige. A pessoa tem dificuldade, não é que ela não quer, ela tem dificuldade, ela é muito tímida. Exato. Então se alguém não observar, perceber e ela chamar, às vezes ela não vai dar espaço. E detalhe, e de fato sim, ela era muito reservada. Tímida talvez não fosse a palavra, ela é uma pessoa super falante, né? Mas ela talvez ela precisava de alguém chegar nela. E foi a nossa amiga chegar nela e ela super, tipo, também fez a parte dela, entendeu? Aceitou o convite, saiu de casa, né? Veio, foi depois lanchar com a gente, enfrentou o desconhecido, pessoas desconhecidas, entende? Então assim, e pra ela talvez foi um grande desafio, mas cara, tem que enfrentar.
sabe, tem que enfrentar. Que é o que eu tenho falado, né, com algumas pessoas, assim, que... Cara, pra mim é um desafio fazer isso. Vai, faz, porque é assim que vai construindo pontos, relacionamentos e tal. É isso, gente. Abra a câmera aí, DJ. Muito obrigado a você que acompanha o nosso trabalho. Sei que também ouvir podcast, assistir podcast é uma maneira também de encontrar uma companhia, de estar aí, né, não se sentir tão sozinho. Mas nós não substituímos uma presença real, sabe, um abraço com seus cheiros, com seus toques. A gente não substitui isso, então siga aí as dicas que a gente deu. Você que viu esse podcast, galera, acho que vocês esqueceram de falar isso. Vem aqui no YouTube comentar o que a gente esqueceu de falar sobre esse tema. Contamos com a sua ajuda. Guanais, obrigado pela tua presença aqui, mano, nesse podcast. Foi bom demais, muito bom. Que bom que você veio aqui. Obrigado. Alegria minha sempre estar nessa mesa. Tamo junto. Alcino, te vejo no próximo episódio. Tamo junto. É nóis, ficamos por aqui. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.